Até um colega nosso também que fala muito disso, que o resultado do trabalho coletivo, né, ele vai ser muito superior e nunca será superado por qualquer resultado de um trabalho individual. Pessoal, estamos dando início a mais um podcast IPPE, Empreendedorismo da Maturidade 60+. Hoje nós estamos aqui, né, com a contribuição do ilustre professor do IPPE, professor Ralph Linhares Lage. Já está conosco aqui um bom tempo, vocês já devem ter, né, participado de alguma aula com ele. Então ele vai abrilhantar um pouco o nosso podcast. Ralph, apresenta para mim, por favor, quem é Ralph, quando nasceu, filho de quem, quantos irmãos. Me conte sua história aí. Muito bem, então, boa tarde aí a todos, né, todas. Eu sou mineiro, sabe, Everson? Sou mineiro aqui do Vale do Aço, nasci na cidade chama Timóteo, mas a minha família é uma família... São conterrâneos, sou lá do Coronel Fabriciano. Isso, então, isso aí. A Timóteo faz parte da grande... Da Grande Acesita. A gente chama de Grande Acesita. O pessoal de Patinga, Fabriciano, não gosta muito não, mas a gente brinca muito com isso, né? Então eu sou da primeira geração de filhos lá de Timóteo, né? O meu pai e minha mãe são da região ali de Itabira e Poema, nasceram em fazenda, né? Então aquela coisa de roça, de tirar leite de vaca, de agricultura, plantação, aquela coisa toda, produzir cachaça, né? E aí quando eu estava começando ali na década de 50, começando ali a Uzi Minas, lá em Patinga, e a Acesita, lá em Timóteo, então meu pai foi lá para a região para trabalhar com comércio. Então ele abriu uma loja, junto com os comerciantes, outras lojas, né? Então eu vendia tecidos, confecções, aviamentos, brinquedos, essas coisas. Então eu fui criado ali, né? Na década de 60, né? Eu nasci em 1960, então esse ano eu já estou farei no meio do ano, né? 66 anos, né? Então esse aqui é o Ralph, quer dizer, filho do seu José Lage, que já faleceu, filho da dona Virgínia Lage, Virgínia Linhares Lage, né? Professora primária daqueles antigos grupo escolar, né, que hoje a gente chama de escola estadual, né, e com aquela educação, aquelas professoras que ensinavam tabuada, ensinavam português, ortografia, gramática, essa coisa toda. E aí por ali eu fiquei até 1974. 75 eu mudei para Belo Horizonte para estudar. Você tinha quantos anos? 15 anos, né, 14 para 15. Você tem irmãos? Tem uma irmã, né, que é a Simone, que é um ano mais nova do que eu. Então lá em casa é uma família pequena, né, que a gente chama família, 2 filhos só, né, só um casal. Aí você veio para BH? Vim para BH, fui estudar já com 15 anos, eu já estava fazendo já o primeiro ano científico, que hoje é conhecido como ensino médio, e aí fiz o ensino médio na época, né, científico que a gente chamava, no Pitágoras, que era ali na Rua Timbiras, né. E com 22 anos eu já estava fazendo engenharia lá na antiga Universidade Católica, que hoje é PUC, né? Lá no Coração Eucarístico, a turma de hoje chama de Corel, né? Então eu fiz engenharia elétrica, me formei em 83, e de lá para cá trabalhei durante muitos anos numa grande construtora, que foi a construtora Andrade Gutierrez. Depois na década de 90 e na década de 2000, eu saí da Andrade e montei um negócio na área de telecomunicações. Então você empreendeu também, além de essa sua vivência CLT, vamos dizer assim, te ajudou em quê quando você foi para a sua experiência empreendedora? Bom, na verdade, o meu tempo todo de Andrade foi muito importante para eu aprender o que era gestão. Boa. O que era trabalhar em equipe, o que era lidar com pessoas, o que era planejamento, organização, de você ter um orçamento, de você cumprir metas, né? Nada disso eu conhecia, a gente não aprende isso na universidade, a gente aprende isso na vida. Então foi a Andrade Gutierrez que foi essa base para mim. Então quando eu saí, em 1991, para ser mais exato, para tocar uma empresa numa sala pequena, de 20 e poucos metros quadrados. Foi quando você começou a empreender? Quando eu comecei a empreender, foi o meu primeiro negócio na área de telecomunicações, né? Então eu já tinha tido uma experiência na Andrade, quando saí de lá eu era chefe de departamento. Então eu comecei como estagiário, me formei em engenharia, fui para a área técnica, fazia projetos de engenharia, de elétrica, de telecomunicações, essas coisas. E aí me ofereceu a oportunidade de virar o chefe do departamento. E aí eu fui chefiar 250 pessoas, isso com 25 anos, 26 anos de idade. Mas a base que eu tinha, né, o tipo de pessoa com quem eu trabalhei, as pessoas que me ensinaram, as pessoas mais experientes, quer dizer, existia ali
um conceito de cooperação, né, de colaboração que era muito interessante, que hoje muitas empresas sentem falta, inclusive, disso. As pessoas estão cada vez mais olhando para si, trabalhando ali com o seu computador o dia inteiro, com o seu celular, com o seu tablet, e as pessoas esquecem de olhar para o resultado coletivo, né? Então eu costumo dizer, até um colega nosso também que fala muito disso, que o resultado do trabalho coletivo, né, ele vai ser muito superior e nunca será superado por qualquer resultado de um trabalho individual. E foi na Andrade Gutierrez que eu recebi essa base. Então, quando eu comecei o negócio... Você começou a empresa quando? 91. Né? E essa empresa foi crescendo, em 92 ela já tinha 10, 12 funcionários, em 93 esse negócio passou para 30, 40. E quando a gente assustou lá para o final dos anos 90, 98, 97, por aí, a gente já estava com 200 e tantos funcionários. Nossa. Então a gente tinha a nossa matriz era aqui em Belo Horizonte, abrimos filial em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, Brasília, fomos abrindo para todo lado. E teve algum perrengue? Me conta os perrengues, que eu falo assim, a gente aprende com os tombos, né? Me conte alguns tombos que aconteceu, que você achou assim, não vai dar, e na última hora, ufa, deu. Por exemplo, caso de superação empreendedora. A gente já teve casos, por exemplo, de dar um prazo de entrega para o cliente. Os equipamentos que a gente comercializava eram todos importados, vinham no Canadá, às vezes vinham da Inglaterra, de outros países, algumas placas, alguns itens. E da gente Isso na década de 90. Isso tudo na década de 90 e 2000. Né? Entendi. Eu fiquei nessa empresa até final de 2005, quando eu saí da sociedade e parti para uma outra carreira, que é a carreira que eu estou até hoje, que é a carreira de consultoria. Sim. E de educação. Eu fui para a academia, né, academia executiva que a gente chama, e eu percebi que eu tinha uma certa facilidade com essa coisa de passar o aprendizado, passar o conhecimento. Né? Eu sempre achei que tudo que você aprende na vida, se você não ensinar ninguém, você vai levar isso embora, né? Você será ou cremado ou enterrado com aquele conhecimento, e aí você não contribuiu para a sociedade. Então, Perrengue, Everson, foram vários, né? Então, vou pegar esse primeiro caso. O equipamento não chegou no prazo e o prazo de entrega do cliente vencendo. Esse caso específico ficou muito na minha cabeça, era a inauguração da nova sede da Prefeitura de Betim. Então, tá lá, móveis chegando, cadeiras, mesas, tudo. E cadê o equipamento? E esse equipamento, para você ter uma ideia, era a central telefônica, que ia fazer toda a comunicação da Prefeitura com a sociedade e com os próprios, né, colaboradores internos e tal. E aí, quando esse equipamento chegou na alfândega, até que a gente fazia o desembaraço na alfândega, alfandegário e tudo, e o relógio contando, o relógio não para, né? E eu olhei para aquilo, foi aonde eu percebi o seguinte, o planejamento é muito bom, mas quando tem algum problema, como é que você sai? E aí que eu descobri assim, agora eu quero ver se eu tenho um time que realmente trabalha junto ou não trabalha junto. Então aí a gente juntou a equipe, né, nós éramos lá 4, 5 pessoas, 6 que sejam, e disse assim, olha, a gente só tem uma opção, nós vamos entrar aqui para dentro do cliente e vamos rodar 24 horas. Se for o caso, a gente traz colchonete para cá, traz colchão, traz marmita, traz tudo. E a gente tem menos de uma semana para entregar o equipamento. E era uma central telefônica aí com uns bons 300 ramais. Nossa Senhora. Cada ramal é como se fosse um aparelho telefônico da mesa de alguém. E você tinha que cabear aquilo tudo ou não? Aí você tinha que cabear, tinha uma turma que cabeava aquilo tudo no quadro telefônico, enquanto que você tinha uma outra turma que abria um computador e ia configurando o software da central. Entendi. O número da linha telefônica, o número de cada ramal, né? Os recursos que cada aparelho telefônico teria, era mais ou menos isso, de forma resumida. E aí algo que a gente levaria 15, 20 dias para fazer, a gente fez em 5. Nossa Senhora. Então, assim, e quando a gente conseguiu... isso que eu ia perguntar. Quando terminou, deu? Aí deu... Aí todo mundo alivia, né? Aí enquanto está lá trabalhando, ninguém olha para ninguém, e aí que eu percebi o seguinte, que é muito legal, né, quando você tem uma equipe muito coesa, quando a comunicação é muito clara, quando os objetivos são muito bem, né, estão muito bem definidos, todo mundo sabe qual é o resultado que tem que ser atingido, né, qual é o esforço que tem que ser feito. E qual a importância, igual você falou, né, do time, qual a importância de escolher o time? Porque eu vejo muitas vezes algumas empresas, e talvez você como empreendedor possa ter uma narrativa mais consolidada pela sua experiência, escolhe o funcionário porque é o irmão do fulano, né? Então, por exemplo, eu estou precisando de um funcionário aqui para poder trabalhar. Você está com seu irmão desempregado? Traz ele aqui.
e recruta a pessoa. Qual a probabilidade disso dar certo? Não, a probabilidade disso dar certo só tem uma probabilidade. Se essa pessoa, por acaso, sendo irmão do seu sócio, do seu amigo, do que for, é também competente naquele conhecimento, naquela prática que você precisa. Mas isso é igual roleta russa, né? E normalmente é a roleta russa, é igual você jogar em cassino. Você vai gastando ficha, 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 até que você acerta uma. Só que até acertar uma, você já gastou seu dinheiro todo. E de repente você não tem mais ficha e não tem tempo para, né, colocar a pessoa. Então, assim, o que eu aprendi com isso? A coisa mais importante no trabalho coletivo, no trabalho de uma empresa, é você ter um processo seletivo profissional. Boa. Né, que você vai selecionar pessoas com os conhecimentos, as habilidades e, sobretudo, as atitudes, que é o que interessa no dia a dia, o comportamento da pessoa, né, o que a gente chama de coeficiente emocional, né, resiliência, capacidade de trabalhar sob pressão, comunicação, né, o trabalho coletivo, cooperativo, aquela coisa toda. Então, uma vez que você determina para aquele tipo de tarefa qual é o conhecimento, que é o saber, né, quais são as habilidades, que é a prática, o saber fazer, e as atitudes, né, que é o comportamento da pessoa, se você fizer isso bem feito, a chance de você colocar uma pessoa certa para o cargo ou a função certa e ela desempenhar o trabalho que precisa de ser feito de maneira adequada é muito grande. Então, e aí, lá na nossa empresa, nós éramos 3 sócios, enquanto a gente pôde contratar todo mundo usando este critério impessoal, e enquanto o responsável pela área, então eu era o diretor de operações, cuidava também do marketing, então eu que contratava toda a equipe técnica. Meu sócio era responsável pela área financeira e a área de vendas, então ele contratava a equipe comercial e a equipe de finanças, digamos assim. Isso deu super certo. Então esse é o grande aprendizado que eu posso dizer desse mundo empresarial, quer dizer, depois dessa empresa eu aí fui para o mundo da consultoria, então de 2006 para cá eu já tive mais 5 empresas, sou sócio de 2, na verdade, eu tenho uma MEI minha na área de consultoria, de instrutoria, digamos assim. Sou sócio de uma outra, né? Nós, inclusive, já fizemos trabalhos juntos lá. Vários, nós somos sócios lá, digamos assim, nesses trabalhos. E você vê que isso que eu estou falando aqui, a gente, na prática, nós dois né, fizemos isso acontecer muito. Sim. Né? Então, é assim, eu aprendo com você, você aprende comigo. Você tem a sua tarefa, o seu trabalho para fazer, eu tenho o meu, e depois a gente comemora junto ou a gente chora junto. Então é aquela assim, o que a gente conquistou junto, a gente conquistou junto. E o que a gente errou, a gente também errou junto. Né? Eu acho que se as pessoas começarem a perceber isso, né, olhar um pouco mais para o lado, ver o que a outra pessoa está precisando, tudo, aquilo que você sabe. Né, até numa empresa grande, né, você só consegue crescer se você puder conseguir treinar alguém para fazer o seu papel para você poder crescer. Então você precisa colocar alguém no seu lugar. Até porque você tem limitação de horas, né? Você só tem 24 horas, né? Então você vai ser meio que um tutor, né? Meio que um mentor e um tutor para fazer com que essa coisa aconteça. Então foi basicamente isso, minha vida foi essa. Quer dizer, hoje eu estou dedicado à educação. Então, assim como eu sou aqui, as pessoas usam muito a expressão professor, mas eu me vejo muito mais como um colaborador, né, um instrutor que seja. Tudo bem que se usa a expressão, no mundo acadêmico se usa a expressão professor, né? Então, assim, para mim é muito interessante, para mim é um prazer. Então, eu estou no mundo da academia, no mundo do conhecimento, no mundo de ajudar, instruir as pessoas. Primeiro, porque ao contrário do que muita gente pensa, a gente que é instrutor, professor, a gente aprende muito mais com os nossos alunos, porque são várias pessoas que estão trazendo a vida delas, a experiência delas, te contando essa vivência. Essa vivência serve para a gente para muita coisa. Sim. Dentro dessa sua experiência profissional e acadêmica, tem uma área que eu sei, né? Passarinho me cantou, que você tem uma habilidade muito grande, principalmente com a parte de planejamento, né? Eu queria que você deixasse para nós algumas dicas de planejamento estratégico. Quem vai começar um negócio? Imagina bem, eu, Everson, acordei hoje e falei assim, vou montar uma fábrica de bolo, ou de pão de queijo, né? Pão de queijo, né? O que seria interessante, os primeiros passos de um planejamento, assim, que dicas você daria para mim preciosa? Olha lá, aí, pessoal, presta atenção nisso aí que é valioso. Então, pessoal, eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que se preocupar é se ele sabe exatamente o que ele vai entregar, um produto, um serviço. Porque eu já vi muita empresa que começou muito bem e depois ela desapareceu porque ela achava que ela tinha um produto
melhor do que de fato ela entregava. Então o mercado não comprou porque o produto não era bom. E quando é prestação de serviço, aquele empresário, aquela empresária achavam que ele sabia tudo sobre determinado, por exemplo, gestão de custos. Então, aquele profissional, aquele professor acha que entende tudo de custos e ele não entende. E aí quando ele vai prestar as consultorias dele por aí, as empresas percebem que ele não é tão bom assim. E aí ele vai ser um fornecedor de uma única vez. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe um instrumento formal no planejamento que chama-se plano de negócio. Então, o que é o plano de negócio? É um documento, né, que vai ter 5, 10, 15, 20, 30, 50 páginas. Ele pode ser feito utilizando qualquer ferramenta de software, pode ser feito no Word, você pode fazer com o apoio de planilhas Excel, você pode fazer apresentações bonitas aí nos softwares de apresentação, né, tipo PowerPoint, Prezi, essas coisas todas. E você vai escrever ali quem é você, quais são as suas competências, de onde você veio, por que você considera que você tem condição de fornecer um produto ou um serviço para a sociedade. Uma solução para a sociedade. Uma solução ou um produto. Sim. Pode ser que você queira abrir uma loja para vender caneca. Então você tem que dizer que você entende de caneca, você tem que saber explicar por que tem caneca de plástico, por que tem que ter caneca de metal, por que tem caneca de louça, né? E por aí vai. Né? Os diversos tipos de caneca, então serve para qualquer coisa. Depois você tem que começar a pensar o seguinte: quanto que eu quero ganhar? Né? Então, ou seja, o que é isso? Quanto custa cada caneca, por quanto você vai vender cada caneca, qual vai ser o seu lucro? Quanto custa você abrir um negócio? Então, se você não souber quanto que você vai gastar de aluguel, energia elétrica, água, IPTU, condomínio, aí começam a vir os colaboradores, às vezes as empresas começam só com o sócio, ele sozinho, né? Mas se ele já coloca mais uma pessoa, tem que pagar essa pessoa, tem salário, tem os encargos trabalhistas, né? Tem o que a lei exige de você. Então você tem que estabelecer o seguinte: aonde você quer chegar? Terceira coisa, para quem que você vai vender? Quem é o seu cliente? Isso é muito importante. Esse cliente são pessoas da terceira idade, são jovens, são crianças, classe A, classe B, classe C, né? Que tipo de público você vai oferecer? Então, se você vai vender caneca, né, pegando aqui o nosso exemplo, quem compra caneca? Quem compra caneca espera comprar que tipo de caneca? Aí você vai definir o que o pessoal da área de comercial aí de marketing chama de mix, né? Ou seja, a gama de produtos que você tem. E até aquela pergunta, né? Uma caneca serve para quê? Qual a solução que ela vai... Hoje o termo bonito que a gente dá para isso, qual é o valor daquele produto, qual é o valor daquele serviço. Você pega essa caneta aqui, você diz: gente, eu vendo essa caneta. Se as pessoas não perceberem valor, não perceberem utilidade para essa caneta, elas não estão dispostas a pagar mais do que, por exemplo... Acha ela bonita, mas não mas tem... não está disposta a pagar mais do que R$5, por exemplo. Agora, se você diz assim: não, esta caneta é uma caneta que tem essa tecnologia, que você pode usar para esta aplicação. Esta caneta é diferente desta caneta por causa disso. Né? E as pessoas realmente se convencerem de que ela tem uma utilidade maior ou superior, ou seja, quanto maior for a percepção de utilidade, maior é o valor percebido. Quanto maior é o valor percebido, maior é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. É por isso que quando você pega, por exemplo, um telefone celular Android aí convencional, tudo bem que a Motorola, a Samsung agora já está, né, já estão brigando mais, mas é por isso que um iPhone custa mais caro. Porque o Bill Gates, quando criou a Apple, ele teve a competência de criar um aparelho celular que tinha um sistema operacional diferente que ninguém utilizava. Enquanto todos os outros celulares utilizam o tal do Android, eles usam o tal do iOS. Fizeram um design, um aparelho bonito, todo redondinho, tudo bacana, que os outros fabricantes não tinham. Nokia, Motorola, Samsung e outros não tinham. Né? Colocou ali dentro um sistema operacional, ou seja, um software, né, que é o iOS, e colocou aplicativos ali que tinham uma relação, uma interação muito mais valiosa do ponto de vista da percepção, né, do que os concorrentes. Então é por isso que hoje, ainda quando você compra aí um iPhone, quanto que está? 15, 16, 17, não sei que versão que está, você vai pagar 11, 12, 13 mil reais aqui no Brasil. Enquanto que se você comprar um aparelho de primeira linha, né, de uma Samsung, de repente vai custar 7, 8 mil. Ainda que tenha um aparelho Samsung que já custa mais de 10 mil também. Então é isso, quando a sociedade ela acostuma
Então você vai em certos restaurantes ali na região de Lourdes, aqui em Belo Horizonte, por que um almoço, um jantar é muito mais caro? Porque tem todo um ambiente, né? Tem toda uma preparação, o menu, né? A forma como o garçom e a garçonete te atende, a construção dos pratos, o cardápio, foi tudo feito para criar uma experiência, né? E para criar uma sensação de valor superior do que se você fosse comer, por exemplo, um restaurante de comida daquilo. Eu não estou fazendo nenhum demérito à comida daquilo. É uma questão de público. Então, esse tipo de restaurante, lá no plano de negócio deles, provavelmente eles estabeleceram: nós vamos para uma região para classe A e B, ou classe A. Classe A tem uma expectativa de receber um tratamento dessa forma. Então, ou seja, através de perguntas e respostas, né, indo até o seu público, seu cliente, seu futuro cliente perguntando, anotando quanto vai gastar, fazendo conta de tudo. E aí, uma coisa que o Abílio Diniz falava: depois que você escrever isso tudo em 5, 10, 15, 20 páginas que sejam, você olha para isso tudo, faz uma avaliação do seu plano de negócio e diz assim: esse plano de negócio para em pé? Então, se eu montar esse negócio com essa estrutura, com esses recursos, com essas pessoas, né, para entregar esse produto ou esse serviço, será que isso vai dar certo? Se os números fecharem, que é a parte financeira, a pessoa põe a empresa para rodar. E aí é que ela vai ver realmente esses perrengues, né? O garçom errou no tempero lá, restaurante chique. Mas como assim? Desculpa, o garçom não, o cozinheiro, né? Então o cozinheiro, como é que o cozinheiro de um restaurante chique aqui de Lourdes erra no tempero? Erra, ele é humano. Agora, o que acontece quando erra? Qual é o comportamento? Poxa, errou, 1000 perdões, né? Isso não vai acontecer mais. Recolho o prato, vou lá, trago outro prato, corrijo o problema rapidamente, que é o que a gente chama de pós-venda. Então, quando a gente fala de empresa, nós estamos falando disso, quer dizer, você organizar as finanças, você organizar os produtos e serviços, você organizar a área comercial, você organizar como é que você vai vender o seu produto no mercado, como é que você vai comunicar o seu produto no mercado, que é o marketing. Você vai estabelecer quanto que você quer faturar, quanto que você quer ter de lucro, né? O quanto que você vai crescer por ano, que fatia do mercado que você quer conquistar nos primeiros anos e depois de um certo tempo, a gente chama isso de market share, né? A distribuição de mercado. Então, isso tudo, gente, são elementos da gestão empresarial, né, que a gente deveria, ao invés de montar a empresa e descobrir isso tudo na prática, e aí certamente vamos jogar dinheiro fora, o estresse é muito grande. Por isso que uma pesquisa do Sebrae, inclusive, diz que de cada 10 empresas que abrem, 5, 6 fecham até os primeiros 5 anos. Porque todos esses atributos da gestão de negócio que eu estou falando acabam não sendo observadas ou bem realizadas na prática, e a empresa passa a precisar de pedir dinheiro emprestado, né? Ou fica com estoque de produto muito grande porque não está conseguindo vender. Essa é a maioria delas. Né? Ou as pessoas desistem de trabalhar porque aquilo que você falou que era a forma como a sua empresa trabalhava, não é exatamente o que você mostra na prática. Muitas vezes você quer recompensa, ela não vem. Então, quer o lucro. Pois é. Você começa a trabalhar no 0 a 0. Isso, aí começa a trabalhar no 0 a 0, falta dinheiro no caixa, o fluxo de caixa fica negativo, vai no banco, pega dinheiro emprestado, e a gente sabe que dinheiro emprestado no Brasil é juros altos. Sim. Né? Isso vira um círculo vicioso. Então, o bacana do planejamento, o que é planejamento na prática? Pensar antes de agir, bem simples. O que é planejar alguma coisa? Escolher o caminho. O que é planejamento estratégico? É você pensar qual caminho que você vai seguir, ou o caminho principal, a sua espinha vertebral, digamos assim, planejar as ações para percorrer este caminho, montar o seu plano de ação, que eu gosto de chamar particularmente de plano de resultado, porque o que interessa é o resultado que as suas ações vão gerar para o negócio, né? E aí perseguir, acompanhar, fazer o acompanhamento. Então você planeja, né? Você pensa em tudo, põe aquilo na prática e você fica ali acompanhando, que a gente chama de monitoramento e controle, e você faz as correções de rumo, que a gente chama do agir, né? Do atuar lá do PDCA. Isso, né? tem um nome que fala isso mesmo, o PDCA, né? PDCA, isso. Uma práticazinha boa. É para quem não sabe, provavelmente daqui uns dias a gente vai falar sobre PDCA, então aguarde aí o próximo podcast. Ralf, queria te agradecer pela sua contribuição. Prazer, uma honra, o IPPE te agradece por você estar contribuindo com a nossa sessão podcast aqui, Empreendedorismo 60+. Isso foi um projeto da professora Eliane, que está trazendo esse conhecimento, essas pílulas de conhecimento para os nossos alunos. Então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez à professora Eliane por esse projeto fantástico, a IPPE,
E agradecendo também o professor Ralph pela brilhante explanação aqui, e essa pílula de conhecimento. Que é isso. Eu que agradeço aí pela oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado. Pessoal, Forte até abraço. o próximo episódio. Forte abraço. I can buy myself flowers.